Na Band Vale, bate-papo esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejaria Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. E Amigo, viva conexões reais. Hora da gente falar de esportes, é o bate-papo esportivo com o Antônio Carmo. Tudo bem, Carmo? Bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, bom dia, Cláudio Nicolini, bom dia a todos que estão conosco nesta manhã de quarta-feira. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. A gente começa falando, aviso Vasco que as férias acabaram, Antônio Carmo. Meu Deus! Exclamação, diria o saudoso Roberto Avalone. O time tomou 4-0 ontem e praticamente dá adeus à Sul-Americana. Coisa feia, hein, Carmo? Eu sempre brinco aqui, né, relembrando o placar moral que o jornal dos esportes, aquele jornal de capa cor-de-rosa do Rio de Janeiro, protagonizava nos anos 70, 80. O placar moral do jogo ontem, Nicolini, que desculpem os vascaínos, 8-0. O Independente Del Valle, mas amassou o Vasco da Gama. Teve um gol anulado por impedimento, quando seria o 5-0, e teve o Léo Jardim pegando um pênalti no finalzinho, que também seria o 5-0. 4-0, Nicolini, assim, o Vasco pode voltar 4-0 e o melhor em campo foi o goleiro. Então aí a casa caiu, né? Mas foi mesmo, ele fez uma defesa, o Léo Jardim é muito bom. Eu acho que é o melhor goleiro que atua no Brasil. Ele é melhor do que o Everton, melhor do que o Hugo, melhor do que o goleiro do São Paulo. Então é um mão de alface, né? O Rafael é o melhor do que qualquer outro goleiro aí que atua no futebol brasileiro, é o experiente Léo Jardim. Se não fosse ele, o Vasco da Gama já teria apanhado mais aí em outras pelejas. Ele é muito bom. Renovou, se não me engano, o contrato agora. O Palmeiras chegou a dar uma olhadinha lá para ver se, né, poderia trazê-lo, demorou, e ele continua no Vasco, o que não impede, de repente, de sair também. Mas ele é bom. E Nicolino, o Vasco tá bom, vai. Teve o Lucas Piton expulso aos 11 minutos do primeiro tempo. Deu uma solada lá no rapaz, o juiz deu amarelo, o VAR chamou vermelho, foi correto. Nenhum vascaíno do que eu acompanhei aí reclamou. E aí o jogo muda, meu. Você está jogando numa altitude de 2.800 metros. Você já tem que ser mais tranquilo, mais sossegado, sem muita correria. Aí vem o rapaz, que não é um jovem de 20 anos, já é experiente, e comete uma bobagem daquela, é expulso. Aí tem que levar uma nota 0 mesmo, e não tem jeito, né? E aí o Vasco ficou com um jogador a menos. O Vasco estava jogando bem, tinha tido uma boa oportunidade de gol. Depois, ainda mais uns 5 minutos, assim, o Vasco foi equilibrando as ações. Mas daí não deu mais jeito, não teve perna, não teve bola. E o Fernando Diniz, que normalmente tem um time que fica com a bola, Nicolino, ontem, você pega as estatísticas do jogo, o Del Valle chegou Entrou a na roda. ter 80%. 80% de posse de bola, o Vasco 20%. Posse de bola determina a vitória? Não. Você fica com a bola, toca e não faz nada. O outro time com 20% dá 2 ataques e ganha o jogo. Mas ontem a posse de bola teve também determinante participação e efetividade na goleada que o Del Valle colocou. Virou 1-0, no segundo tempo, com 5 minutos já estava 3, e aí o Fernando Diniz mexeu errado, deixou o Verratti sozinho lá na frente, grandão, ajudando no meio-campo, não fazia nada. Não teve o Felipe Coutinho, né, o super craque, que algum vascaíno acha aí que foi melhor do que o Roberto Dinamite, e nem jogou. O Vasco tem alguns jogadores, Nicolino, que você olha assim, você pergunta, por favor, velho, quem é você? O que você faz aqui com a gloriosa camisa Cruz Maltina? Quem deixou Chupou você? laranja com quem? Com quem, né? Quem deixou você não vestir a camisa, entrar em São Januário, né? Então, meu amigo, é complicado. O time do Vasco é muito ruim mesmo, muito fraco. E o Fernando Diniz vai ter muito trabalho. O Vasco não jogava uma competição sul-americana há cerca de 5 anos, 4, 5 anos, e era o objetivo do Pedrinho. Quando o Vasco ganhou a vaga para a Sul-Americana ano passado, ele falou, vamos agora arrumar um bom time para jogar a Sul-Americana. Mas parece que já foi, né? E olha, o Vasco tomou de 4-1 daquele Porto Cabelo, Nicolino, da Venezuela, na primeira fase, com o Fábio Carille de técnico e tal. No campo dos caras que parecia o Ademarzão com eucalipto no fundo. Antes da reforma, E aí, meu amigo, não teve jeito.
E o Vasco ontem deu adeus. Ó. Se tem algum vascaíno muito fiel ainda, né? Que acredite que o Vasco vai tirar essa diferença em São Januário com esse time, a não ser que entre o time com Romário, Edmundo, Nasa, o Divan, Júnior Baiano, Mauro Galvão. Né? Fora Olha, isso, não vai dar, o não. André Bretas, lá de Campinas, falou assim: meu tio Hermes Bretas deve ter se revirado no caixão porque ele era vascaíno, meu querido Antônio Carlos. E os vascaínos estão revoltados, fora Diniz, fora todo Sim. mundo, a coisa tá Fora feia. Pedrinho. Né? Lembrando que o Vasco Tá feio. perdeu há 3 dias do Botafogo, assim, jogando mal, e pegou agora o Independente Del Valle, que não é nenhum Boca Juniors, nenhum... time de grande expressão da Sul-América, e tomou um vareio. Complicou. Vai voltar para o Vai jogar Brasileirão agora, semana fora que o vem, baixo né? fim de semana. Pega o Grêmio, sábado, em São Januário. E na semana que vem, terça que vem, Nossa. recebe o Del Valle, né, que ontem poderia ter feito 6, 7, 8, com absoluta tranquilidade. Depois fez 3-0, tirou o pé. Mas se olhando esse time do Vasco aí, é um arremedo de time, viu, Nicolas? Puxa É vida, medonho. que dó que dá a gente ver esse time do Vasco tão ruim assim jogando. Bahia e América de Cali, 0-0 na Fonte Nova. Pouco pro Bahia, hein? Não vai ser fácil ganhar lá em Cali, não. Central Córdoba e Cerro Largo também 0-0, Antônio Carmo. Hoje tem o Grêmio, que abre os olhos para não tomar um esculacho também do Alianza Lima, viu? Porque o Grêmio é outro, hein? O timinho sem vergonha, hein, Antônio Carmo? Que também tá pedindo passagem para fazer bobagem aí na competição. O Bahia ontem reclama de um pênalti, aquela bola no braço, foi, não foi, não tem a menor ideia. Marque se quiser, se não quiser, não marque. E domínio total do jogo também, 70% de posse de bola. O Del Valle ontem deu 30 e poucas finalizações no gol do Vasco, voltando aí, com mais de 10 chutes no gol, que o goleiro teve que se virar. Isso mostra que foi um massacre realmente de um time contra o outro. O Bahia foi mais ou menos assim também. Encurralou a América de Cali, chutou 24 vezes ao gol do time colombiano. O América que veio do grupo do Corinthians lá, né? Ficou com a vaga aí e o Corinthians ficou fora. Mas o Bahia não conseguiu o seu objetivo e acabou, então, tropeçando, ficou no 0-0. Vai para o jogo fora de casa semana que vem, dá para ganhar. Não é nada de extraordinário também chegar, fazer 1-0 no América lá na Colômbia e se classifica. E, como você disse, o Grêmio hoje vai jogar contra o Alianza Lima lá no Peru. O Alianza Lima, né, que é o time sub-40, é o time dinossauro aí da Copa Sul-Americana, que tem o Barcos e tem o Guerreiro e tem o Trauco na lateral esquerda. E que eliminou na fase pré-Libertadores o Boca, mas depois não conseguiu. Acho que empatou com o São Paulo na primeira rodada aí da fase de grupos da Libertadores, depois acabou ficando em terceiro lugar e está jogando aí. Não vai para lugar nenhum, Antônio Carmo, pode ter certeza. Não Mas, vai. não precisa fazer muita força para tirar o Grêmio também não, que é outro que pela bolinha que está jogando e pelo elenco que tem, não deve ir longe também, viu, Antônio Carmo? E ontem a gente falou da demissão do Juan Pablo Vojvoda, Nicolino, e o nosso companheiro de rede, ex-companheiro de rede Bandeiras, o Milton Neves, falava ontem o seguinte: olha o fantasma que está no mercado, que é o Vojvoda. O Vasco se perder em casa do Grêmio no próximo jogo, o Grêmio se perde hoje, perde feio e tal, os caras vão falar: opa, o Vojvoda está aí na área, hein? Vamos aproveitar antes que alguém o contrate, né? Então virou um fantasma aí para os técnicos. Será que vai querer pegar um Vasco? Tem que ser corajoso. Ele pegou o Fortaleza, Nicolini, que não era nada de extraordinário, era um time, ele transformou o Fortaleza junto com a diretoria, não só sozinho, mas no campo, jogando bola, fez um ótimo trabalho. E aí você pega, de repente, ficar escolhendo muito se surgir alguma oportunidade, né? É depender de resultado. Chega sábado é o detalhe, né? Se o Grêmio perde hoje, sábado é Vasco e Grêmio, os dois numa situação, né, vindo aí de péssimos resultados. Aí, meu amigo, e trocar de técnico no Brasil é a coisa mais comum que tem. Se o Grêmio perder hoje, for 0-0 sábado, inverte. Manda o Mano para Colina e manda o Diniz para o Sul. Sabe, vamos fazer o troca-troca do velho Horta para ver se
Você Mas resolve? fazer alguma coisa. Não vai resolver, né? São estilos totalmente Ó, diferentes, épocas diferentes, mas não sei, é, não estão agradando. olha, hoje tem Campeonato Brasileiro, Antônio Carlos. Os times que estão na Sul-Americana não jogam, ainda tem hoje o Grêmio, amanhã o Atlético Mineiro. Então são 4 rodadas que não acontecem nesse meio de semana. Campeonato Brasileiro esse ano vai ser uma bagunça. Ele, Porque tem e ele vai jogo para terminar perto colocar do do Natal. Mundial, jogo para É, colocar da Sul-Americano, já não tem data no final para falar. Estica uma é. semana, não dá. Está Já está planejado para terminar esticado, não dá. 18, 19 de dezembro. Dezembro, 20 de Quero ver dezembro, é time por aí. jogar terça, quinta e domingo de novo, hein? A gente já viu isso no Brasil, há uns 30 anos atrás, hein? Não CBF duvido não, hein? CBF, CBF começa a torcer para que os times aí brasileiros, né, alguns fiquem fora do caminho da Sul-Americana, da Libertadores, porque daí sobra vaga, né? Ah, não está jogando, já encaixa o jogo ali numa rodada em que Encaixa o jogo. outros estejam atuando. Uma competição sul-americana. É ruim isso, né, Nicolini? É bacana quando as rodadas são fechadas, completadas, e você vê a classificação, 12 jogos para cada time, 13, aí um tem 13, outro tem 12, outro tem 11, e aí um time fica Sim. 2 rodadas sem atuar, fica estranho, isso aí não é legal. Hoje, 7 da noite, vamos ver o Palmeiras lambendo suas feridas da volta do Mundial, joga em casa e pega o bom Mirassol, hein? Um jogo bom pro Mirassol dá Palmeiras aí trabalho. no Allianz Parque, vai dar trabalho. O Corinthians vai lamber ferida lá no Ceará, no Castelão. O Ceará tá bem, é o 9º colocado e o Corinthians vem de uma derrota em casa. Então, se o Corinthians perder hoje de novo, com as dívidas, hoje não tem o Memphis, não sei o quê, pode entrar em parafuso. Santos e Flamengo, Vila Belmiro, 8 da noite. Até ontem tinham vendido 11 mil ingressos, deve ter aí carga total na Vila, cerca de Casa 15 mil, cheia. casa cheia. Volta do Santos, Neymar com a 10, titular, confirmado pelo professor Kleber. E vamos com pouca água para o jogo pegar o líder do campeonato, para alegria do Meidson, que está lá no Recife curtindo as férias, mas com o celularzinho ligado na praia, tomando água de coco e acompanhando o bate-papo. Botafogo e Vitória no Engenhão, Red Bull e São Paulo no Cícero de Souza Marques, o próprio da Municipalidade Bragantina, na Terra da Linguiça. Jogo marcado para as 9h30 da noite. E se o São Paulo perder hoje também, Antônio Carlos, o Bragantino tá bem para chuchu. Se o São Paulo perder muito hoje bem. também, já bota um terror para os lados do Morumbi. Time na cara da zona do rebaixamento, de técnico novo. Jogou muito mal no fim de semana contra o Flamengo. Além de perder, jogou mal. Né? Então vamos ver como vai contra o bom Bragantino. E por fim, a gente teve um jogo marcado para amanhã, Fluminense e Cruzeiro. Jogo bom, rapaz. A gente fala amanhã, é a Bom, volta do 7h30 da noite. Fluminense. E aí, E o vai Botafogo hoje encaixando. ainda, Já né? encaixaram um Botafogo e aqui, ó. Vitória. Tem. É. Já encaixaram Grêmio e Fortaleza para terça-feira, 29/7. Isso, Já vai encaixando encaixaram agora, aí. vai vendo aí. Começa. Tem vaga aqui, coloca ali e tal, e vai fazendo, né? Então, Nicolino, aí rapidamente, o Palmeiras precisa se reinventar. É hora agora do técnico mostrar que não está acomodado, que não está achando que está tudo bom, que ele Barra é o que medalhão. manda, e resolveu o que tem que fazer. Não tem mais o Estevão, não tem mais o Paulinho. Estevão foi vendido, o Paulinho passa por cirurgia, seria uma grande contratação, foi uma grande contratação, mas um jogador que poucas vezes que atuou foi bem, mas não aguenta jogar e veio estragado, né? E aí vai ter que passar por uma nova cirurgia e não volta mais nesta temporada. Trouxe lá um garoto não, um jogador, né? O Sosa, paraguaio, que estava no futebol inglês. Vamos ver o que vai fazer, se muda de posição o Facundo Torres, se vai para a ponta direita, o que faz, se Vitor Roque e o Flaco Lopes conseguem jogar juntos ou não, o que pode fazer, se Rafael Veiga volta a jogar ou então já está dispensado também, zaga não tem o Murilo que está machucado, hoje pode ser que ainda não tenha alguns outros jogadores com problemas, e o Palmeiras vai ter que se reinventar, e o técnico tem que mostrar sua capacidade agora de rearrumar esse time para a segunda metade do ano, tem 3 campeonatos importantes sendo disputados e precisa ganhar pelo menos um, né? Então não tem jeito com tudo que tem o Palmeiras. Santos e Flamengo, Nicolino, é um jogo extraordinário, com o Neymar, que a gente lembra daqueles 5-4 do Flamengo, né, 2000 e quando foi 11, 12, lá na Vila Belmiro,
né, aquele jogo extraordinário que com 15 minutos o Santos ganhava por 3-0, aí o Flamengo de Ronaldinho Gaúcho virou para 5-4, foi um jogo fantástico, Elano perdeu o pênalti, batendo de cavadinha, Felipe, goleiro do Flamengo, matou no peito o pênalti, saiu jogando, fazendo embaixadinha, jogo extraordinário, né? E vamos ver hoje o Santos, que não jogou na rodada Neymar passada, fez na gol volta, Puskás. foi Puskás, né, naquela ocasião, né, driblando todo mundo. Vamos ver se o Santos deve ser o William Arão, que veio aí, algumas mudanças, dispensou alguns jogadores, vamos ver se o Kleber Xavier soube aproveitar esse tempo parado para arrumar o time. O Flamengo vem muito tranquilo, se não está jogando um excepcional futebol, é líder com todo, está junto com o Cruzeiro, mas tem um jogo a menos, saldo de gols melhor, é o melhor time desse futebol brasileiro, inquestionavelmente. Ótimo teste para o Santos, para ver o Neymar. O Santos fez um amistoso, né? Contra o Desportivo Ferroviário na sexta-feira, lá no Espírito Santo, tal, Jogo movimentou o 6 da pessoal. Loteria Esportiva, Desportiva Ferroviária e Confiança. Da Esportiva Era por aí. Ferroviária, da Loteria Esportiva, Antônio Carlos. Fazia muito tempo que eu não escutava falar dela. Sempre jogando. Tem um dos distintivos mais bonitos que eu acho, assim, vermelhinho, redondinho, muito bacana. Bom, Nicolini, aí tem o Corinthians e Ceará, o Corinthians com problemas, né? Buscando aí a sua recuperação, perdeu em casa do Red Bull Bragantino, precisa se recuperar, e o Ceará que vem bem, fazendo bela campanha, animado com a vitória sobre o Fortaleza. A gente eu falei do Vasco, de alguns jogadores, Nicolini, coloca isso para o São Paulo também. Vendo o São Paulo jogar contra o Flamengo sábado passado, eu falei, tem alguns jogadores lá que não podia ter entrado no Morumbi. O São Paulo trouxe aquele Sabino zagueiro, Nicolini, que o São Paulo é muito Nestor, né? É muito Nestor no time, sabe assim? É muito jogador comum, muito. Né? Que eu falo, né? Nestor não é nome de jogador, comum. Tem muito Nestor. Só era amigo do Zé Carioca, né? Lá nos desenhos lá, de gibi. Mas o São Paulo também trouxe o Sabino, Nicolini, que nunca foi jogador no Sport, no Santos, em qualquer lugar, e a diretoria contrata o jogador, paga uma fortuna, e trouxemos um grande jogador, Sabino, 30 e poucos anos São já, né? Paulo. Já, rodado. Aquele André Silva, centroavante, Deus me livre e guarde. O São Paulo paga uma fortuna para contratar alguns jogadores desse porte aí, jogadores sem nenhuma condição. Vamos ver o que faz o Crespo hoje. São Paulo vem de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Por isso, já está ali. Hoje, dependendo do resultado, pode entrar na zona de rebaixamento. Então, precisa se arrumar e vai pegar o bom time do Red Bull, que tinha parado bem na outra fase, antes da Copa do Mundo, e voltou bem, ganhando do Corinthians em Itaquera. Aliás, o Red Bull tem mais vitórias, é o time que tem mais vitórias do que derrotas contra o Corinthians jogando em Itaquera. Então, são jogos realmente bastante interessantes para essa rodada aí do Brasileiro. Ô, Carmo, vamos falar de vôlei. No final de semana terminou mais uma fase da Liga das Nações Femininas. O Brasil fechou em segundo. Ficou só atrás da Itália. Vai pegar a Alemanha. Né? Isso. Tá na briga pelo título. Bom, Zé Roberto Guimarães é tentando dar um jeito aí com as meninas, hein, Antônio Carmo? O vôlei feminino, então, é o seguinte, Nicolini, o Brasil agora classificado entre os 8, classificou-se em segundo lugar, enfrentará a Alemanha. Agora vem a fase final, mata-mata. As 8 melhores vão jogar na Polônia. O Brasil joga dia 24 de julho contra a Alemanha. Se ganhar, ele pega o vencedor de Japão e Turquia, e se ganhar, vai para a final. Tá bem o time brasileiro. A grande sensação é a Itália, invicta nessa fase, ganhou todos os jogos. O Brasil só perdeu da Itália. Tem bola para conseguir, tem vôlei, né, para conseguir essa vitória. E no masculino, o Brasil ganhou de quem? Ganhou da Argentina nessa madrugada, começando a terceira e última etapa também da fase classificatória. Mas o Brasil perdeu a medalha de bronze para a Argentina na Olimpíada do Japão. O Brasil ganhou, abre uma boa vantagem, é líder, está classificado já também para a reta final aí, com o mesmo esquema, 8 seleções estarão brigando. O Brasil jogou hoje contra a Argentina, volta, amanhã não joga, né, estará de folga, aí joga na sexta contra o Japão, joga sábado contra a Turquia e joga domingo contra a Alemanha, só para definir, vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, está muito bem o time também do Bernardinho. Muito bom, vamos ficar de olho nesse vôlei aí, meu querido Antônio Carmo, que é sempre muito bacana. Queria também a sua opinião sobre o basquete. São José está montando um time, me parece um time bastante simples para a próxima temporada. Trouxe agora um jovem aí de 23 anos,
renovou com um bom jogador, trouxe um menino do Pato, outro do Caxias, nada que você fala, Antônio Carmo, né? Não tem o investimento que Franca tem, que o Flamengo tem, que o próprio Bauru, que renovou com o Paulo Jaú para continuar sendo o técnico do time, tem. Vai ficar ali, nessa parte média do campeonato. O que o Regis Marrelli me disse foi o seguinte, que ele realmente não gostou da atitude de alguns jogadores quando o São José perdeu do Pato e não conseguiu uma classificação melhor no NBB, que poderia dar ele uma situação depois na sequência do mata-mata, aí pegou o Vasco e foi eliminado. E que precisava de um time mais cascudo, um time com jogadores mais rodados. Trouxe de volta um que foi campeão, não sei se foi o Cauê Verzola, que foi campeão em 2015, e alguns jogadores mais jovens, renovou com o Adiel, bom jogador, esse é jovem que veio do Pinheiros no ano passado, e vai tentar montar um time aí para ser competitivo. O Campeonato Paulista começa em agosto, eu acho que é dia 2 de agosto, 11 clubes disputantes. São José, o ano passado, foi para a final. Disputou o título, surpreendentemente, contra a Franca. Perdeu, mas chegou bem na decisão. Vamos ver esse ano. Vamos acompanhar tudo de perto, meu querido Antônio Carmo, porque a bola não para nunca e a gente segue acompanhando toda a movimentação. Semana de clássico, hein? Os professores estão quietinhos pelos lados de Taubaté e São José. Domingo, 3 da tarde, no Joaquinzão. Equipes vêm de bons resultados, meu querido Antônio Carmo. Promete ser um grande jogo. Vamos acompanhar. 3 da tarde, ótimo horário, domingo. Dá para o torcedor ir para o campo tranquilo depois do almoço, volta para casa, sem tempo. É o melhor horário que eu vejo neste inverno brasileiro para se fazer o jogo. Vamos ver aí. Nós falamos de público ontem, Nicolini, e o Moacir dos Santos, sempre atento, nos informa que foram colocados à venda. O Taubaté pediu carga máxima, 9.800 ingressos. Carga total. Vai ter tudo isso vendido. Eu acho que chega ali perto daquilo que a gente teve no primeiro turno em São José, 3.000 torcedores, por aí. Então, cerca de 900 ingressos mandados para a torcida do São José, também não acredito que vá todo mundo, e aí vamos ter um jogo legal. Animou o torcedor, principalmente do Taubaté, o torcedor do São José está animado porque o time vem numa grande campanha. Do Taubaté, com a vitória contra o São Caetano, né? O torcedor resultadista, principalmente, aquele que olha apenas o resultado do último jogo, se animou. E vai, porque é o clássico do Vale, vale a pena acompanhar. Muito bom, Antônio Carmo, excelente manhã para você. Tá frio, rapaz. Quarta-feira tá gelada. Se cuida, cuida da garganta. E amanhã a gente volta pro bate-papo, tá bom? Um grande abraço. Tomar cuidado para não ficar constipado, né? Como já diziam os mais antigos. Grande abraço para você, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quarta-feira, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejaria Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. E Amigo, viva conexões reais. 8h40 e vamos às atualizações das rodovias e estradas que cortam a nossa região. Motorista que trafega pela